Bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos, todos que nos ouvem nessa manhã, aqueles que ouvirão depois via internet. Para nós é sempre uma alegria, um prazer podermos estar aqui juntos, não é? Refletindo, pensando alguma coisa da palavra de Deus a cada domingo pela manhã. Somos a Igreja Batista Orla Sul, funcionamos aqui na Academia Cristã todos os domingos pela manhã. Nós queremos começar hoje, especificamente fazendo referência a uma notícia que certamente os irmãos tiveram contato com ela durante a semana. Nós fomos surpreendidos por essa notícia através de redes sociais, através de jornais, etc, 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 etc. E a notícia era essa daqui: brasileira com pior dor do mundo abre vaquinha para realizar eutanásia na Suíça. Ouviram isso? Realmente é uma manchete muito impactante, não é? Primeiro porque nós não temos a prática aqui no Brasil de realizar a chamada eutanásia, né? Não é um costume brasileiro, não é uma lei brasileira, não há uma lei brasileira que permita isso. Eutanásia é uma morte assistida, né? Você se vai para um hospital ou algum local onde você, com assistência médica, você é induzido à morte, né? Mas também o que chama a atenção é justamente a pior dor do mundo. Né? Por que leva uma pessoa, que dor é essa que leva uma pessoa a abdicar, vamos dizer assim, da própria vida diante dessa dor, dessa situação? É claro que, os irmãos me desculpem, de vez em quando vocês vão ver um sonzinho aqui de garganta sendo temperada, porque eu ainda estou gripado ainda, né? Não saindo da gripe, do processo de gripe. Então não estranhem esses sons não costumeiros que os irmãos vão ouvir hoje pela manhã. É claro que assim que eu li essa notícia, evidentemente eu fiquei curioso para saber qual seria a pior dor do mundo. E aí existe um ranking dessas dores que as pessoas fazem, que os médicos fazem, instituições fazem, etc. E assim eu pude chegar a um ranking de 5 dores. Inclusive descobri que nosso querido irmão aqui sofre dessa pior dor do mundo, né? A chamada nevralgia do nervo trigêmeo, que é exatamente o que essa moça também tem há 11 anos, né? Com várias cirurgias, etc., sem conseguir uma resolução para o caso dela. E ela sente dor noite e dia, e é por isso que ela está dizendo assim: eu prefiro morrer do que continuar vivendo com essa qualidade de vida aqui. Fazem parte desses rankings de dores, né? Pelo menos 5 que as pessoas dizem que são as piores dores que existem. Uma é essa, da nevralgia do trigêmeo. A outra é as dores de pedras nos rins saindo, né? As pedras nos rins fazendo aquela trajetória, né? Normalmente até a bexiga. Dizem que é extremamente doloroso. A outra é a dor do parto, né? E aí as mulheres podem falar do parto normal, né? E o quanto isso é doloroso, na verdade. Câncer na fase terminal é uma outra dor que foi mencionada. E a hérnia de disco, onde você tem o atrito entre 2 ossos, né, da coluna, e isso também é extremamente doloroso. Então a gente teria aí o ranking das 5 piores dores do mundo, por assim dizer, sendo que essa nevralgia do nervo trigêmeo, ela é como se fossem intensos choques elétricos que a pessoa sente, né, permanentemente. Isso realmente causa uma dor terrível.
Dentro desse contexto, eu fui despertado para perceber que existe um personagem bíblico que ele também passou por dores extremas e que ele toma uma atitude mais ou menos como a dessa moça aqui, de abdicar da própria vida. É claro que quando a gente fala de dor, de sofrimento, a primeira pessoa que nos vem à cabeça é Jó. Mas nós não estamos falando de Jó. Nós estamos falando de um outro personagem bíblico hoje. Um personagem diferente. Porque não existe apenas dores físicas, existem dores emocionais, dores psicológicas que são tão intensas, tão difíceis e tão complicadas quanto as dores físicas também. Nós estamos falando de um personagem chamado Sansão, que passou por dores terríveis. E a gente nem percebe, e a gente nem nota, e a gente nem se atenta para isso, na verdade. Portanto, hoje nós vamos falar dos sofrimentos e das dores que passou Sansão. Personagem mais conhecido pela sua força, pela sua bravura em derrotar os seus inimigos, do que propriamente por passar por dores inimagináveis, difíceis e complicadas. Por isso, nós queremos, a partir dessa experiência de Sansão, também refletir, pensar sobre as nossas próprias dores e aprender algumas lições com as dores do nosso amigo Sansão. Abra sua Bíblia. No livro de Juízes, no capítulo 16, onde nós vamos ler a partir do versículo 4. Juízes, capítulo 16, versículo 4 em diante. Na verdade, nós vamos até o final do capítulo, mas por hora, para esse início, vamos do versículo 16, aliás, do capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 17, que diz assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convençam-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata, o que dava uma boa fortunazinha para quem recebesse, porque ele ia receber esse valor de 5 reis que estavam interessados em aniquilar Sansão. E aqui merece que a gente faça uma pausa breve, porque esse não é o nosso assunto, mas que a gente fique atento ao texto que nós acabamos de ler. Veja bem, nesse versículo 5 diz assim: Convençam a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos, em primeiro lugar, dominá-lo. Prestou bem atenção? Dominá-lo. Segunda coisa, e amarrá-lo. Está entendendo? E terceira coisa, subjugá-lo. Você prestou bem atenção? Não leia a Bíblia de carreirinha, como eu digo sempre, né? Leia devagar, procurando entender. O que eu quero dizer para você é assim, abrindo uma aspas aqui bem grande. O que eu quero dizer é assim: o nosso inimigo, ele está interessado, em primeiro lugar, em nos dominar. Em segundo lugar, em nos amarrar. E em terceiro lugar, em nos subjugar. A Bíblia, quando usa palavras diferentes, ela tem propósitos diferentes. Ela não usa essas palavras à toa. Então, presta atenção. Presta atenção. O inimigo, quando ele quer lhe pegar, em primeiro lugar, ele quer lhe dominar. Em segundo lugar, ele quer lhe amarrar em alguma situação. Em terceiro lugar, ele quer subjugar você, colocar você debaixo dos seus pés. Está entendendo? Fecha o parêntese. Aí já dá para a gente refletir um bocado, né? Fecha o parêntese. Vamos lá. Continua o texto dizendo assim: Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. E Sansão respondeu:
Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos em seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. É claro que ele deu um bypass nela aqui e enganou, né, a Dalila. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem, com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E Dalila pegou cordas novas e o amarrou. E depois disse: Sansão, os filisteus vêm aí. Os filisteus estão vindo aí. Dalila havia deixado também novamente alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. E Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um pino de tear. E depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino, tirou o cabelo do tear. E então ela disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. E ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Vocês sabem que mulher é insistente, né? Vocês sabem que mulher, quando quer conseguir uma coisa, é um caso sério, né? Elas conseguem. Não tem jeito. Nós homens podemos até dizer assim: eu vou conseguir, mas não. A gente só consegue se elas deixarem que a gente consiga. Mas quando elas dizem assim: eu vou conseguir, elas conseguem, independente da gente, homem. Então, por isso o texto está aqui dizendo exatamente isso. Que a alma de Sansão se angustiou até a morte, porque a pressão dela todos os dias era muito grande em cima dele. E o versículo 17 diz assim: então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer homem. E aí Dalila soube que realmente Sansão tinha dito para ela o verdadeiro segredo da força que ele tinha na sua vida. Ore comigo nesse momento, tá? Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a tua presença nesse momento. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é oportuna, ela nos chega no momento certo e tu nos revela aquilo que tu queres através dela, Pai. Portanto, nessa manhã, que tu possas nos dirigir, que tu possas falar a cada coração aqui presente, que tu possas me usar como instrumento em tuas mãos. E muito obrigado por mais uma vez ter a honra de ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A pergunta-chave é: quais são as dores que Sansão passou, que o levou, na verdade, no final da sua vida, a abdicar da própria vida por conta dessas dores? Primeira dessas dores, nós vamos encontrar
Aqui, tema que nós estamos trabalhando hoje, a pior dor do mundo. A pior dor do mundo. Nós iremos ver as dores que Sansão passou e entre essas, qual é a pior dor do mundo, na verdade. A primeira dor que nós queremos falar é essa daqui. A dor de ser enganado por quem se está apaixonado. Percebeu isso? Você entende isso? Essa é a primeira dor pela qual Sansão passa. É a dor de ser enganado por alguém por quem se está apaixonado. O texto diz no versículo 4 e no versículo 19 o seguinte: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Dalila. E no versículo 19 a gente vai ler assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou cortar-lhe as 7 tranças da sua cabeça, e assim Sansão ficou sem a sua força naturalmente. É interessante que, durante a leitura que nós fazemos do livro de Juízes, do período em que Sansão governou Israel, foi juiz em Israel, ele tem casos e situações diversos com N mulheres. Ele tem um primeiro casamento que não dá certo, se separa, não funciona, termina em confusão, em briga. Ele se envolve com uma prostituta. Enfim, ele tem diversos casos. Mas a única pessoa que a Bíblia fala que Sansão se apaixonou foi quem? Dalila. A única pessoa da qual a Bíblia diz que ele amou foi Dalila. Entendeu o que eu estou dizendo para você? A única onde temos essa afirmativa de que ele esteve apaixonado por ela. A palavra utilizada aqui para descrever esse sentimento de Sansão, ela é muito abrangente. Ela envolve, por exemplo, afeto, carinho, amizade, amor, paixão, cuidado pelo outro. Enfim, o texto está dizendo que Sansão teve um apreço, um cuidado, um carinho, uma paixão, um amor todo especial por Dalila. Não pela primeira esposa, não pela segunda, não pela prostituta com quem ele se envolveu. Não, mas por Dalila, ele era arriado dos 4 pneus. Como a gente diz aqui no Nordeste, ele era arriado dos 4 pneus por ela. Ou seja, era paradinho na dela, ele tinha vontade de cuidar dela, ele a amava de verdade. Ela era alguém que ele amava tanto que ele era capaz de deitar a sua cabeça no colo dela. Nós deitamos a nossa cabeça em qualquer colo. Confiamos nisso? Não. Ele era tão apaixonado por ela que ele, na verdade, dormia ao lado dela. Dormia no seu colo. Permitia que ela velasse o seu sono. Ele era tão apaixonado por ela que ele era capaz de revelar o seu segredo principal a ela. Nós revelamos os nossos segredos a qualquer pessoa. Falamos dos nossos segredos secretos a qualquer pessoa? Não. Então, veja, essas eram atitudes de alguém que verdadeiramente amava aquela mulher. Deitava no seu colo, dormia no seu colo, era capaz de revelar os seus principais segredos exatamente para essa mulher. Ou seja, é doloroso, preste bem atenção no que eu vou dizer, é doloroso alguém ser enganado por quem é apaixonado. Alguém a quem nós entregamos a nossa inteira confiança. Alguém que nós temos sentimentos sem reservas por essa pessoa. Alguém a quem nós dedicamos e entregamos a nossa segurança existencial a essa pessoa. Alguém que nós admiramos pessoalmente, como era o caso
da querida Dalila. Esta dor, a dor de ser enganado por alguém que a gente ama de verdade, é uma dor emocional imensa. É uma decepção extraordinária quando isso acontece. Veja bem, é tão grande essa dor, que essa dor emocional ela é capaz de se transformar em uma dor física, efetivamente. Entende o que eu estou dizendo? Eu lembro que alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que todas as madrugadas ela acordava com uma dor imensa no peito. Ele não tinha nenhum problema físico, mas ele acordava com uma dor imensa de madrugada no peito. Por isso estava fazendo tratamento psicológico, porque isso era fruto de uma dor emocional do engano que ele tinha sido vítima. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? A dor emocional ela é tão grande que ela pode se tornar uma dor física para cada um de nós. Portanto, como é doloroso você ser colocado para baixo, ser subjugado por aquele a quem você ama. Aquele em quem você depositou toda a sua confiança. E o texto diz aqui que naquele momento em que Dalila realmente cortou as tranças de Sansão, o texto bíblico diz assim que ela mesma começou a subjugá-lo. A palavra aqui subjugá-lo significa colocar para baixo. Colocar para baixo. Entende o que eu estou dizendo? Exatamente isso foi a primeira dor que Sansão sofreu. Dos inimigos a gente espera alguma coisa, mas de quem a gente ama a gente espera tudo, né? Não é verdade? Então, qual é a primeira grande dor pela qual passa Sansão? É a dor de ser enganado por quem se está apaixonado, por quem se ama. Segunda dor é a dor de só enxergar a verdade quando é tarde demais. A dor de só enxergar a verdade quando já é tarde demais. Versículo 21 desse texto diz assim: então os filisteus, agora que Sansão não tinha mais força, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar moinho na prisão. Forte, né? Complicado, né? E olha, essa Gaza, cidade de Gaza aqui, é essa mesma cidade de Gaza de hoje, viu? Para vocês terem uma ideia, é a mesma cidadezinha aqui, estamos falando do mesmo lugar, na verdade, né? É um lugar bom, legal, se quiser passar férias lá, viu? É uma situação... Enfim, é incrível como os inimigos de Sansão, eles são absolutamente cruéis. É incrível como os inimigos de Sansão, eles são absolutamente cruéis. A primeira providência que eles tomam quando realmente conseguem dominar Sansão é o quê? Furar os seus olhos. Furar aqui é uma palavra forte, mas no original a palavra é escavar. Escavar os seus olhos. É arrancar os seus olhos. Não é simplesmente furar. É ter o prazer de arrancar o globo ocular. É vazar esse globo ocular. Alguns estão fazendo uma cara bem feia aqui, né? Porque estão imaginando exatamente a dor que isso causa, né? A dor que se sofre com uma situação como essa, só da gente falar. Esta ação, simbolicamente, queria dizer o seguinte, que estava sendo tirado de Sansão toda a sua visão de futuro. Entendeu?
era neutralizar aquele que para eles era o seu inimigo de uma maneira definitiva. Então ele não vai ver mais ninguém, ele não tem visão de futuro, ele não tem mais perspectiva de vida. E pasme bem que simbolicamente essa coisa é muito séria, porque o nome Sansão significa filho do sol. Filho do sol. E o nome Dalila significa noite, ou tem a ver com noite no hebraico. Significa dizer assim que o filho do sol, ele foi subjugado pela filha da noite. E que dali em diante ele ia passar o resto da sua vida nas trevas, no escuro. Agora, vivendo dentro de uma noite escura eterna, Sansão podia enxergar com nitidez aquilo que estava na cara dele o tempo todo e ele não tinha conseguido ver. E ele podia dizer assim: como é que eu não pude perceber todos os sinais que ela deu? Como é que eu não pude perceber todas as artimanhas que ela aprontou? Como é que eu não pude ver efetivamente tudo aquilo que realmente estava tão explícito na minha cara naquele momento? E eu não conseguia ver. Como eu não vi a sua insistência em que eu revelasse o meu segredo? Como, na verdade, eu não vi que não se tratava de uma brincadeira quando ela dizia assim: Sansão, os filisteus estão chegando. Porque ele interpretava isso como se fosse uma brincadeira, entendeu? E ele levantava, quebrava as cordas e achava que ela estava brincando com ele. Mas a paixão é assim, né? A paixão, diz o ditado popular, ela cega. Ela nos impede de ver as coisas como elas são. Sansão agora podia dizer assim: como eu não pude perceber, eu não vi, que ela testou todos os modos que eu disse que seriam os modos de tirar a minha força. Ela testou isso. Ela testou. Ela amarrou ele com as primeiras 7 cordas, amarrou com as segundas 7 cordas. Ela fez um negócio do tear, ela estava testando. E como é que eu não pude perceber isso? Como é que eu não vi isso exatamente? Agora, eu vejo tudo e não enxergo nada. Antes, eu via tudo e não enxergava as coisas como elas realmente são. Agora, eu vejo tudo e não enxergo nada. Antes, eu via tudo e não enxergava nada. Essa pode ser a conclusão que Sansão chegaria. Veja bem, algumas pessoas dizem assim que a verdade dói, mas ela precisa ser dita. Eu diria que dói muito mais as mentiras que nós insistimos em encobrir como se fossem verdade. Sacou? A verdade dói, mas precisa ser dita. Mas dói muito mais as mentiras que nós tentamos encobrir como se fossem verdade. Por isso, essa expressão de dor é muito grande. Ele agora cego, sem ver nada, para sempre. Ele podia dizer, realmente, a dor de só enxergar a verdade quando é tarde demais, ela é muito grande. Não é? Mas você, eu e cada um de nós aqui, não já descobriu isso na própria pele? Não tinha verdades que estavam na sua cara, diante dos seus olhos, e você simplesmente não percebeu? E às vezes as pessoas não chegavam para você e diziam assim, tu não está vendo isso não? E você insistia, não, é nada. Ah, não, que nada, não é assim não. Até que um dia você descobriu que aquilo que as pessoas diziam era verdade. Entende o que eu estou dizendo para você? Qual foi a primeira dor que Sansão passou? A dor de ser enganado por quem se está apaixonado.
Qual foi a segunda dor que ele passou e vivenciou? A dor de só enxergar a verdade quando é tarde demais. Terceira dor que Sansão passou. Antes, porém, eu quero dizer para você assim, nunca é tarde para nós abrirmos os nossos olhos para as verdades que Deus quer nos revelar, nos mostrar. Por mais dolorosa que seja a verdade, vista no tempo e ao longo do tempo, dói muito menos essa verdade dolorosa que a gente enxerga do que as mentiras que a gente tenta encobrir em nossas vidas. Terceira verdade. Terceira dor, na verdade, que Sansão sofreu. A dor de ser motivo de diversão para os outros. Já com os olhos vazados, escuros, sem ver nada. Essa é a dor de ser motivo de diversão para as outras pessoas. Versículo 25 diz assim: com alegria no coração, os filisteus disseram: mande vir Sansão, para que ele nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia, quando o fizeram ficar em pé entre as duas colunas. É complicado, é difícil. Alguém que já foi respeitado, alguém que já foi levado a sério, de repente se transformar em ser motivo de piada para as outras pessoas que antes o respeitavam. Aquele que era motivo de assombro, de medo, aquele que já tinha feito grandes coisas na própria cidade de Gaza, agora era motivo de galhofa para as pessoas. Sansão se tornara um ser ridículo, um joguete nas mãos até das crianças. Enquanto ele estava na prisão, empurrando aquele moinho, as crianças faziam gracinha com ele, piléria com ele, porque ele estava amarrado, porque ele estava cego, ele não podia ver nada. O que acontecia? As crianças jogavam pedrinhas nele, sorriam dele, caçoavam dele, beliscavam ele, e ele simplesmente não podia fazer absolutamente nada. A Bíblia, na verdade, diz, ou tem uma palavra que representa bem essa situação, é a palavra escarnecer. As pessoas, os filisteus em geral e até as crianças, escarneciam de Sansão. Ou seja, escarnecer significa achincalhar, avacalhar, zombar, abusar, satirizar, menosprezar. Era exatamente isso o que se fazia com Sansão naquele instante. Fazia-se uma grande festa e se dizia assim: traz Sansão, a gente quer ver Sansão, bota ele aqui. E ele ficava lá de bobo no meio das pessoas. E cada um que fizesse aquilo que quisesse com ele, porque ele tinha virado motivo de piada, chacota, galhofa entre as pessoas. Isso dói, minha gente. Alguém que aqui já foi bullyingado, né? Chamado bullying, né? Tem uma ideia bem clara do que isso significa. Porque quando se é bullyingado, você tem, na verdade, assim, uma pressão muito grande em cima de você. O escárnio é severo, o escárnio é contínuo, o escárnio é persistente, é irritante. E o objetivo é sempre humilhar a pessoa que está sendo bullyingada. Era isso que acontecia nessa hora com Sansão. E isso é algo extremamente doloroso para quem é a vítima. Sansão, ele estava vivendo uma situação que ele jamais imaginou em sua vida viver. Jamais pensou passar por isso. E pior, ele sabia que ele não tinha nenhuma saída que dependesse dele mesmo mais para resolver esse tipo de situação. Nenhuma saída. Portanto, ser escarnecido dói. E dói muito. Quais foram as dores que Sansão passou?
Primeira delas, a dor de ser enganado por alguém que se está apaixonado. Segunda delas, a dor de só enxergar a verdade quando é tarde demais. Terceira delas, a dor de ser motivo de diversão para os outros. Ser escarnecido. Quero concluir. Confesso aos irmãos que eu não sei qual é a dor de cada um de vocês aqui. Com certeza, todos nós estamos carregando dores em nossas vidas. Dores que podem ser difíceis e complicadas. Como a dor de ser enganado por alguém que se apaixonou, por quem nós nos apaixonamos. A dor de descobrir a verdade tarde demais a respeito de algumas pessoas ou coisas. A dor de, na verdade, a gente ser motivo de chacota para outras pessoas. Mas uma coisa, porém, eu sei, existe uma quarta dor, que para mim é a pior dor do mundo. E eu acredito que também para Sansão era a pior dor do mundo. Nós vamos encontrar essa dor no versículo 20 desse capítulo 16. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aí. O texto diz assim no versículo 20. Então ela, Dalila, gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo, eu vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. Mas ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. A pior dor do mundo é não poder contar mais com Deus na nossa vida. Essa é a pior dor do mundo para mim. Sansão acorda do seu sono letárgico de uma forma muito animada. Eles, vou levantar, vou me livrar deles como das outras vezes. Senhor de si, nazireu que eu sou, eu tenho a força, não sou He-Man, mas eu tenho a força. Só que ele não sabia que o Senhor não estava mais com ele. O Senhor havia se retirado. A palavra, na verdade, retirado lá no original hebraico significa o Senhor havia se afastado. O Senhor havia partido. O Senhor havia ido embora. O Senhor havia se extirpado da vida dele. O Senhor havia se distanciado dele. Ou antes, ele havia se distanciado do Senhor. E agora ele estava sozinho, por conta própria. Por conta própria. Para quem já experimentou, veja bem o que eu vou lhe dizer, para quem já experimentou Deus, a pior coisa do mundo é procurá-lo e não o encontrar. Entende? Para quem já experimentou Deus, a pior coisa do mundo é você procurá-lo e você não o encontrar. Na vida de Saul aconteceu isso. Texto de 1 Samuel 16, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E essa experiência foi tão dura para ele que ele experimentava essa situação como se o mal tivesse tomado conta dele. Pelo fato do Espírito do Senhor desaparecer da vida dele, ele se sentia tomado pelo mal. Na vida de Jeremias também já aconteceu isso. Jeremias fica zangado com Deus, fica aborrecido com Deus. Jeremias fica com raiva de Deus. E o texto de Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz que na verdade Jeremias disse assim, quando eu decidi que não quero mais nada com Deus, que eu não quero falar de Deus, que ele me enganou, e eu me calei,
Quando eu decidi isso, no meu coração, os meus ossos queimavam como fogo. Está entendendo? E aí Jeremias diz, eu não posso mais. Eu desisto dessa minha decisão. Eu quero voltar para Deus. Porque para quem já experimentou Deus, a pior coisa do mundo é procurá-lo e não o encontrar. Para Sansão, a ausência de Deus se expressava na força dele que tinha desaparecido, que tinha ido simplesmente embora. Desaparecido. Felizmente, Sansão lá no fundo do poço, assim como Jonas lá no fundo do mar, eles se arrependem. Eles se arrependem. E eles oram a Deus. E eles pedem que Deus retorne para eles. Versículo de número 28 desse texto que nós estamos lendo. Nós vamos ver Sansão chegando no templo do rei Dagon, sendo levado para ser ridicularizado. Uma multidão enorme ali para vê-lo mais uma vez ser diversão, ser chacota, humilhado, cego, sendo conduzido por um moço, pela mão de um moço. Ele chega no meio do templo e aí, percebendo o que está acontecendo, ele diz assim para o moço, me leve para junto das colunas do templo e coloque as minhas mãos nas colunas do templo. Eu quero olhar, eu quero sentir essas colunas do templo. Essa é a quarta dor. Não poder mais contar com Deus na sua vida. E ali, ele faz uma oração. A oração de Sansão começa exatamente assim. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. E só mais uma vez me dá a força que eu tinha. Essa é a mesma expressão do ladrão lá na cruz, lembra? Quando o ladrão, junto de Jesus, olha para ele e diz assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino. A melhor coisa do mundo é quando Deus se lembra de nós. Quando Ele se lembra de nós, Ele cuida de nós. Lembrar aqui não é simplesmente trazer a memória. Lembrar aqui significa, na verdade, entender, perceber todo o nosso histórico, toda a nossa vida, quem nós somos, do jeito que somos, a maneira como somos. E principalmente que nós somos filhos dele, 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 dele. Entenda bem uma coisa, nessa hora Sansão recupera a sua força. Porque a força de Sansão, ela não estava nos seus cabelos. Se ligou? Entendeu? Cabelo aqui é só um símbolo de fidelidade que Sansão tinha em relação a Deus e ao voto que ha sido feito. Mas a força de Sansão não estava nos seus cabelos. Sansão deixou de ser musculoso depois que tiraram as tranças dele? Ele deixou de ser fortão assim? Perdeu o físico dele, ficou magricela como eu? Não. Ele continuou fisicamente forte do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Ele só não tinha mais força. Ele podia continuar com os seus músculos, mas ele não tinha mais força. Você entende a diferença? Sansão podia ter cabelo, não ter cabelo, tanto faz como tanto fez, não fazia diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque a força de Sansão estava em Deus. Em Deus. Que havia se afastado dele. Onde é que está a sua força? Onde é que anda a sua força?
Onde é que anda a minha força? Para uns, a força está na sua intelectualidade, no conhecimento que tem. Para outros, a força está nos títulos que possui. Para outros, a força está nas riquezas que arregimentou. Para outros, a sua força está na beleza. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas para quem é servo do Senhor, a sua força está em Deus, na sua palavra, no que Ele determina a nosso respeito. Entenda bem uma coisa. Sansão, ele não cometeu suicídio. Algumas pessoas podem dizer assim, mas isso é cometer suicídio, né? Ele fez uma opção por tirar a própria vida. Não, não é essa a perspectiva. A Bíblia MacArthur deixa isso bem claro. Sansão, na verdade, ele cumpriu o propósito pelo qual Deus o tinha feito, que era libertar Israel dos filisteus. E a Bíblia termina esse texto aqui dizendo que na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. O templo do rei Dagon estava absolutamente cheio, lotado. Todo mundo queria ridicularizar e ver Sansão dominado. Mas foi justamente ali, naquele último ato da sua vida, que Deus cumpriu através de Sansão aquilo que havia sido proposto para a sua vida: libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Talvez hoje, cada um que está aqui precise orar como Sansão e dizer assim: Senhor, lembra-te de mim. Você está se sentindo sem força? Você está se sentindo espiritualmente fraco? Você está se sentindo raquítico na fé? Você está olhando para trás e dizer assim: eu já tive muita força na minha fé. Hoje estou magricela na minha fé. Eu já fui um crente de pancada. Eu já fui um servo do Senhor forçudo. Eu já aproveitei todas as minhas oportunidades na vida para levar o Senhor a alguém. Mas hoje eu estou em casa. Curtindo a minha vida. Passeando, brincando. Deus existe, Deus é bom. Mas tá. Eu estou acomodado na minha fé. Eu não tenho mais força de levar o evangelho a alguém. Eu não tenho mais força de pregar a alguém. Eu não tenho mais força de testemunhar a alguém. Eu já sou velho demais. Ou então porque eu já sou moço demais, preciso aproveitar a minha vida. Talvez, e só talvez, seja na hora da gente orar e dizer assim: Senhor, lembra-te de mim. Porque eu estou te procurando e eu não estou te achando. Eu não sei se o Senhor se retirou de mim para que eu esteja desse jeito que eu estou. Aonde está a tua força? A de Sansão não estava nos cabelos, mas estava em Deus. Por isso eu quero finalizar essa reflexão de hoje com o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 6, que eu tenho certeza que todos aqui conhecem.
Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto... Aliás, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Preste bem atenção. Antes que ele se retire e a gente nem perceba que ele se retirou. E quando a gente acordar achando que ainda tem a força, e quando a gente acordar ainda achando que somos os bambambãs dos bambambãs, a gente descubra que nós não somos nada, absolutamente nada. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Lembre-se,